Olá, esse é As Conversas Selvagens e hoje nós vamos conversar sobre o conto Manauê, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. As Conversas Selvagens fazem parte de um ciclo de imersões vivenciais que eu e Débora desenvolvemos. E eu trabalho com biodança, então movimento pleno de sentido, e a Débora traz o soul colagem. E por meio dessas duas linguagens, a gente vivencia os contos do livro. O próximo encontro vai ser amanhã, quinta-feira, com esse conto, com o conto Manauê, e a imersão acontece às 18h30 do Brasil. E se você tiver interesse de participar, ainda é possível, temos as últimas vagas. Então vamos esperar um pouquinho a Débora entrar para a gente começar a conversar sobre esse conto. Esse conto é o capítulo 4 do livro. Então vamos lá. Oi, Márcia, bem-vinda! Muito bom, muito feliz de estar aqui, da gente continuar lendo os contos. Então vamos lá, vou convidar aqui a Débora. Pronto. Manauê, vou também colocar aqui o nome para quem chegar. Tá. Olá, Oi, querida! vamos lá com o nosso encontro com Manauê. Isso, continuando aqui no percurso do livro, esse conto que fala da natureza dual, da potência da gente integrar essa mulher da superfície com essa mulher profunda do mundo subjetivo. Amiga, a gente podia começar como a gente começa em geral, né? A gente podia relembrar um pouco esse conto, e aí queria sugerir de você trazer para a gente os principais acontecimentos desse conto. Vamos lá? É um conto bem curtinho, bem bonito, né? E ele, embora não seja dos capítulos mais complexos, mas é uma história bonita na sua simplicidade, eu acho. E o Manauê, ele era um pretendente. Ele se apresenta inicialmente na história com essa intenção, né, de se casar, mas ele tem uma condição imposta pela figura do pai. Para se casar, ele precisava adivinhar o nome das moças. A gente está falando de um casamento de duas irmãs gêmeas, mas a gente não se detém muito a isso, não. Isso não é, não é de uma forma objetiva que a gente olha para isso. E então ele tenta muitas vezes o Manauê. E sempre ele é incapaz de adivinhar o nome das moças. Um dia, ele leva o cachorrinho dele para essa visita de adivinhação. E é o cão, é ele que percebe as moças. Ele tem um reparo, ele repara que uma delas é mais bonita, que a outra é mais delicada. É o cachorrinho que vê que nenhuma delas possuía todas as virtudes. As moças, por sua vez, elas gostam do cachorrinho e dão petisco, sorriem para ele e olham para ele no fundo dos olhos. Nesse dia, o Manauê também não adivinha os nomes delas. Mas o cãozinho fica intrigado com aquilo e se empenha em ajudar o dono naquela missão. Ele volta na choupana das irmãs e ouve os seus nomes quando elas conversavam entre elas. Ele volta animado para contar para o Manauê, mas no meio do caminho,
a sua atenção é desviada por um osso suculento, maravilhoso. Ele não pensa em mais nada e cai, parte para cima daquela delícia. De repente, ele se lembra da tarefa e ele percebe que tinha esquecido a tarefa, os nomes, tudo ali se deliciando com aquele osso. Ele corre de volta para a choupana das gêmeas e nesse momento já era noite e elas estavam se untando com óleo. Ele ouve novamente os nomes e sai correndo com alegria para contar para o Manauê. No meio do caminho, ele sente um cheiro maravilhoso de noz moscada. E ele ama aquilo, porque você sabe, né? Tem sempre alguma coisa que a gente ama no meio do caminho. E ele vai, né, hipnotizado por aquele cheiro de noz moscada e se farta comendo aquela deliciosa torta de laranja, que era o que estava exalando aquele cheiro, aquele perfume maravilhoso. Caminhando lá, opa, meu lápis caiu. Caminhando lá de pança cheia, ele tentou lembrar dos nomes, mas nada vinha na sua mente. Pela terceira vez, o cachorrinho come de volta para a choupana e ele já corre mais empenhado. Ele fala, dessa vez eu não posso esquecer, dessa vez eu não posso esquecer. Ele está ciente de que ele tem que guardar aqueles nomes. Assim que ele ouve as irmãs conversando entre si, elas já estão se arrumando, ele sabe que ele não tem mais tempo, porque senão elas podem casar com outro. Ele sai determinado, guardando aqueles nomes na cabeça. Ele ignora uma carne de caça que ele vê pelo caminho. Ele sente o perfume da noz moscada novamente exalando e ele segue. De repente, ele é agarrado pelo pescoço por um sinistro, estranho, que estrangula ele. O rabo quase cai, de tanto que ele é apertado pelo sinistro. Ele ali sendo, né, quase degolado por aquele ser que está pedindo para ele os nomes. Ele luta como se fosse pela própria vida. E nessa luta ele consegue escapar. A partir daí, é só felicidade. Ele conta os nomes para o Manauê entrega os nomes para o pai e casa com as irmãs. E eles vivem, então, por um bom tempo muito felizes. O Manauê Ai, que ótimo. Olha, foi sincronizado. O telefone tocou na hora que... Ai, e é tão interessante que esse conto, a Clarissa, ela faz uma proposta diferente que ela faz nos anteriores. Ela fala assim, vamos perceber o conto no mundo objetivo. Não vamos olhar como o conto como partes nossas, mas o conto como a gente se relaciona no mundo objetivo. Então, fala esse encontro da mulher selvagem com o homem selvagem, né? Da mulher superficial com o homem da superfície, digamos assim, e nos convida, eu entendo que ela convida assim, que o verdadeiro casamento, o verdadeiro encontro é quando todas essas partes se apresentam. Ela traz essa visão mais objetiva também, que realmente ela comumente não traz nos outros, e ela também perpassa pelos personagens da nossa psique. Então ela traz esses dois caminhos, né? O objetivo e o mais subjetivo. Bem legal isso. No capítulo é um capítulo mais curtinho, né? Então ele também é uma digestão assim um pouco diferente. E ela começa... Vai. Pode falar. Essa é a história das irmãs, né? Essa natureza dual. Eu acho que ela já... A gente às vezes fica ali capturada, até eu trazendo o resumo do conto, né? A gente não se apegar de que é um casamento com duas irmãs, né? Não é por aí. Mas ela chamar a atenção para essa natureza dual e que ela apresenta as irmãs como o cachorro percebe, que elas não são completas, mas é as duas juntas que se complementam.
que E formam uma, né? E uma essa coisa que me... dualidade natural, vamos dizer assim, né? E nesse conto, a mulher subjetiva e a mulher objetiva já têm uma relação, né? Uma passa hidratante na outra, elas sempre estão rindo, então ela já parte dessa integração da mulher. Uma mulher que é inteira em si, que o estar no mundo inclui todas as suas dimensões. E a partir disso, desse casamento que acontece em uma mulher plena, ela pode se encontrar com outro homem. E esse casamento só ocorre quando Manauê, que é esse homem da superfície, se integra ao cachorrinho, que é a sua porção mais instintiva, mais profunda, digamos que essa parte mais selvagem. Então, quando isso também integra, eles podem casar. Eu achei Isso. Ela fala que é muito bonita essa passagem de ver essas duas duplas, né? Como essa integralidade. Então, ela relembra que em muitas culturas as gêmeas, né, eram tidas como seres de uma única alma. Então, em várias culturas, elas são um só. As gêmeas são um só e elas são um ser meio divino, né? Então, esse simbolismo, elas não são só duas irmãs, elas são duas irmãs gêmeas. Então, essa imagem, né, né, da integralidade das duas, e o cachorrinho é o que vê, é ele que consegue ver. É a natureza instintiva do homem que consegue se conectar. É para esse cachorro que elas sorriem, é a ele que elas alimentam, né? Elas alimentam. Então, a conexão acontece com o ser mais profundo dele, né? Então, isso também é uma imagem bem linda do conto. E aí tem essa figura do pai. O pai, eu vejo, acho que até a Clarissa também fala isso, que é como o guardião, esse guardião desse casamento sagrado. E ele, a todo momento, assim, a gente já sente que o casamento vai acontecer. Mas ele fala, olha, mas tem que acontecer em alguns termos. O que ele coloca como condição é a questão do nome, né? E traz essa força também do nome. O nome, a gente pode pensar que ele também traz essa sonoridade simbólica de nos lembrar de quem nós somos. Quando a gente sabe realmente o nome de uma pessoa e a gente fala com presença, a gente está tocando na alma dela, na alma dessa pessoa, na identidade dela. Ele fala também. Os atributos, né? Então, assim, a condição é a conexão com esses atributos. Aquela condição não é uma condição que ele coloca trivial. É uma condição, ele tem que adivinhar os nomes, não é uma tarefa simples, né? E a adivinhação, ela é o quê? Adivinhar é você se conectar de uma forma muito profunda com algo, e aí você é capaz de ter aquela intuição sobre aquela coisa. Então, é muito sutil, assim, é muito profundo também, né? Essa condição que esse guardião traz. Olha, vocês podem aqui, desde que você consiga se conectar profundamente. E aí, para se conectar profundamente, ele teve que acessar esse ser instintivo, essa porção instintiva dele, né? A Márcia aqui está falando, né, que era muito comum em Minas Gerais esse casamento de irmãos com irmãs, né? E colocando como as tradições são fortes. Sim, realmente. E tem essa passagem também. Mas aí eu queria voltar na questão do nome, né? Porque tanto o ato de adivinhar, quanto o ato de adivinhar no sentido de você se conectar com a energia mais profunda, quanto de nomear, ele tem muito a ver com o soul collage, né? Em que você
se conecta àquela imagem e deixa que aquela imagem fale por si e você é capaz até de atribuir um nome a ela, quando você se capta a essência, né? Então eu também vi no conto essa expressão da importância desse ato que a gente tem no Soul Collage também, né? Ah, interessante isso, de se conectar e a partir disso você pode até nomear, pode até descobrir de fato né, o que de fato, qual que é a trajetória dessa, no caso do seu colagem, dessa imagem, o que ela quer dizer. E Interessante. a Clarissa, ela fala, né, que conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la, né? Então, acho que a gente reconhece a profundidade daqueles atributos ali. Eu fiquei muito tocada por essa coisa assim do nome, né? Então, eu ia falar que eu também fiquei uma parte que me pegou, essa parte que o cachorrinho ele descobre os nomes e aí ele vai lá para encontrar com o Manauê e ele se distrai, né? E ele se distrai, tem uma coisa dos prazeres, né? Se distrai pela boca, pelo paladar, e aí ele desfruta. Só que aí ele tem que voltar de novo, né? Não adianta. Então entendo assim que quando você está nesse caminho, também tem que ter firmeza para concluir o que precisa ser feito. Senão a gente volta para o início. Ela coloca que o cachorro ali naquele momento, ele está numa situação, além de sem essa firmeza, mas ele está com fome, né? Então, assim, se a gente está diante do caminho muito faminto, esfaimado, né? Que a gente aí é mais uma presa mais fácil dessas seduções, né? Então, assim, eu tô aqui um terreno árido, então se algo me oferece, né, água, então eu vou rapidamente, porque eu preciso. Então tem essas necessidades mais superficiais que nos desviam do caminho, né? E aí porque a gente vai ter sempre algo que nos seduz pelo caminho, né? Então, faz parte do caminho a gente conseguir ter essa firmeza, né? Porque vão acontecer inúmeras distrações, mas ele tem E aí, a persistência, né? Ele tem a persistência. E aí você falando, me veio também que quando você está nesse caminho, nessa busca de integralidade, é também importante cuidar das necessidades básicas para não ficar tão suscetível às distrações. Isso. Né? Se a gente pensar isso bem no mundo concreto, você está lá no que você precisa fazer, mas se você não tiver dormido bem, você vai, né, se distrair mais, você vai ter menos presença. Isso. Né? Se você não estiver se autorregulando, você, sei lá, pode estar trabalhando muito e aí surge uma distração e você está sem presença e segue em frente. São caminhos paralelos, né? Você cuidar das suas necessidades mais profundas e, ao mesmo tempo, das suas necessidades mais básicas. Eu fui descobrir, Dani, com quase 40 anos, o quanto ficar com fome afetava a minha capacidade de qualquer coisa. Você vê, assim, é uma coisa tão simples e eu não percebia o quanto isso era uma coisa importante. Então, a gente está falando um pouco disso também, né? Sim. E aí, quando ele. Outra passagem, né, que também, quando o cachorrinho ele tem a firmeza, ele tá lá imbuído, ele tá seguindo, só que aí chega o estranho sinistro, né? Então, ele tem a persistência, a gente estava falando dessa característica dele da persistência, né? Ele não desiste e na terceira vez ele vai muito focado, ele está voltando, retendo aquele nome, então ele tem essa tenacidade, persistência, mas ele não contava que do nada ia surgir o predador natural. Né, o conto que a gente trabalhou no mês passado, do Barba Azul, que nos levou ao contato com o que é a profundidade desse ser sinistro
né, que nos espreita e do nada, quando a gente está saindo lá, toda parceira com a nossa conquista, ele vem e nos captura. E é a captura que faz despertar naquele cãozinho uma ferocidade. Ele se descobre um ser que é capaz de lutar para manter o seu conhecimento e aquilo que ele conquistou até aquele momento. Então, às vezes é esse encontro com um ser sinistro que é uma prova de que a gente está realmente firme naquela nossa caminhada. Então, isso para mim foi né, uma invertida ali de olhar que a Clarissa traz, que é muito bonito, né? E que a gente pode constatar na nossa vida, né? Que são esses encontros, às vezes, que nos fortalecem. E para o cãozinho, nossa, foi fundamental. É aquele Nem ele achava. É naquele encontro que ele acessa, que ele descobre a força que ele tem. E às vezes, né, como até a Clarissa falava no Barba Azul, que é preciso observar, nomear, né? Então, quando a gente está lá na nossa caminhada, quando essa energia entra, e aqui eu acho até que ela fala que pode ser tanto o predador da psique, mas pode também ser uma pessoa, um evento, uma situação, né? Algo que nos captura. E aí, isso também constrói como se fosse assim, um músculo de firmeza. Né? A gente acessa uma força que a gente nem imaginava que tinha. E ela coloca uma passagem que eu também achei muito interessante, que isso acontece demais nos nossos processos de terapêuticos e de autoconhecimento, que é você manter o conhecimento consciente. Então, naquela terceira tentativa, o cachorro, ele está com conhecimento consciente, né? Ele está ali lembrando daqueles nomes. E ele tem que lutar para manter esse conhecimento ali, disponível, consciente, para que ele possa transmitir esse poder para aquela porção, né? Para aquele homem digno para quem ele vai entregar. Então, essa simbologia do nome como conhecimento consciente, né? Ele não esquecer mais os nomes. Então, isso é uma parte dessa luta ali que está acontecendo, né? E algo que eu fiquei assim bem forte, que assim, que é esse chamado de não se relacionar a partir da falta, né? De algo que falta em mim, mas se relacionar com o outro a partir da minha inteireza, né? Acho que esse convite. E ao final, eu acho que ela introduz, né, que também toda relação, eles vão lá, se casam, mas aí ela fala assim, bem no finalzinho do capítulo, ela fala, olha, mas os relacionamentos, eles também passam pelos ciclos de vida, morte e vida. E aí ele faz uma ponte para o próximo conto, que é a Mulher Esqueleto, e que a gente vai vivenciar na nossa próxima imersão. Né? Eu achei intrigante até ela colocar assim, porque ela termina o conto falando, olha, e por muito tempo, e por um bom tempo, eles viveram felizes, essas duas duplas, né? Esse encontro entre esse homem superficial e o homem profundo, e a mulher superficial e a mulher profunda, né? Esses quatro viveram muito felizes por um tempo. Mas tudo tem início, meio e fim. Então ela deixa isso como um processo cíclico, né? Em aberto, em que as coisas nascem e também morrem, né? Então, é interessante também de que esse processo, ele é um processo contínuo e aberto, né? E vivo, né? Que é algo que a gente aqui no Manauê fala desse encontro, né? Como esse grande casamento. E aí ela introduz isso, esse processo que é vivo em todos os relacionamentos. Para mim pareceu quase minissérie do Netflix, assim, veja a próxima temporada. Sim. Muito, muito bom. É maravilhoso essa costura que os contos também vão fazendo entre eles. E
quando a gente mergulha em reparar uma história, né, em olhar mais atentamente para ela, você vê quantas imagens simbólicas que estão ali, né, e que o convite da Clarissa é para esse mergulho, é para a gente compreender e o quanto isso é inspirador. Eu acho que a gente está vivenciando isso com as imersões, né, Dani? Mês a mês, esse contato mais aprofundado com cada um dos capítulos, cada um dos contos, e amanhã, né, na nossa imersão, também não vai ser diferente. Entrar em contato com a natureza dual e esse movimento de integração, de consciência, né, sobre a dualidade, acho que vai ser bonito. Ah, vai ser lindo, eu não tenho dúvida. Então, acho que é isso, querida, né? Vou terminar fazendo um convite. Se você está aqui ou se você assistir essa live depois, amanhã, quinta-feira, dia 13, às 18h30, fuso horário de Brasília, a gente vai ter a imersão com conto Manauê, com biodança e soul collage. E se você sentiu o chamado, né, vamos lá. Ainda temos algumas vagas. Então é Legal. isso, querida. Prazer a gente partilhar esses nossos. Porque é legal contar para as pessoas, a gente não combina nada, a gente estuda, a gente lê e a gente vem aqui conversar. É muito despretensioso esse nosso encontro, né, Dani? É, na verdade, esses encontros aconteciam antes pelo Zoom, mas era tão legal que a gente pensou, vamos fazer uma live, vamos fazer ao vivo, né? E essa é a ideia, é uma conversa mesmo. Eu gosto muito. Legal, querida. Sempre Um muito bom. beijo. Beijo.